Vou começar, beleza, pessoal? Beleza. Qualquer coisa, só me interromper. Na hora que vocês quiserem, podem me interromper. Tá Gente, ok. nós tínhamos parado em participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Vocês lembram quantos países países latino-americanos participou da Primeira Guerra Mundial? Só o Brasil. Só nós, só o Brasil participando da Primeira Guerra Mundial. Olha aí a responsa. E aí tem muitas coisas que aconteceram durante esse período e a gente entrou, obviamente, tardiamente na guerra. Foi basicamente depois dos Estados Unidos entrar que a gente também vai participar, porque a gente está ali flertando com os Estados Unidos. Lembrando que o Brasil tinha acabado de se tornar, tinha acabado assim, já tinha um tempinho, um pouco mais de 20 anos, que tinha virado uma república. Nossa república estava extremamente nova, ainda não éramos uma democracia, estávamos vivendo o que a gente vai conversar aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar, que é a chamada República do Café com Leite. Tanto que a gente tem esse carinha aqui, o Venceslau, que ele é um presidente do Brasil, se eu não me engano, ele é o 14º presidente, se eu não me engano. Ele governa entre 1914 e 1918, então durante toda a Primeira Guerra Mundial é ele que vai ser o presidente do Brasil e ele é de São Paulo, ok? Produtor de café. Beleza, então, basicamente, o que fazia parte do papel para dentro dessa Primeira Guerra Mundial? A gente mandou alguns uma pequena. Nossa participação foi minúscula. Primeiramente, a gente mandou pilotos da Força Aérea, a gente nem tinha avião. Nossos pilotos foram para os Estados Unidos treinar e de lá já foram para a guerra. Só que a gente tinha uma marinha até legalzinha. A nossa marinha também foi para a guerra. A gente ficou basicamente receber até o final do textinho aí você tá vendo. Recebeu a incumbência de patrulhar o Atlântico, evitando uma ação dos submarinos inimigos, ok? Então era ali que a gente estava falando. Tem até um caso que apareceu um dia desse e me perguntaram no Saca Só. É verdade que a gente atirou em um bando de. É tipo golfinhos, lá perto do mar do Egito, né? Ali no Mar Vermelho. Perto do Egito, a gente estava patrulhando, uns navios brasileiros patrulhando numa noite, já em 1918, e aí esses meio que golfinhos, é a família de golfinhos, eu não estou lembrando agora o nome. Eles apareceram perto do navio brasileiro e os brasileiros ficaram assim assustadíssimos e mandou atacar. A gente aí dentro desse ataque matou um cardume, não sei se se chama cardume, um cardume quase que inteiro de golfinhos ali, pensando que era um submarino alemão. O que a gente até entende, eu até falei, poxa, eu até entendo, porque, cara, você tá ali no meio da noite, morrendo de medo de ser atacado, naufragar no meio do oceano. É óbvio que você vai atacar qualquer coisa que se mova, né? E o que a gente fez, que é uma história bastante engraçada. Beleza, mas política externa do Brasil. O Brasil estava tendo uma relação muito grande com os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, a gente vai falar daqui a pouco, os Estados Unidos foi um dos primeiros países a aprovar o Brasil depois da proclamação da República. O Brasil ele vai ser aprovado. Lembrando que o Brasil se tornou uma república com o nome de Estados Unidos do Brasil, então, obviamente, o Brasil queria ser os Estados Unidos, então ele tenta uma relação muito próxima com os Estados Unidos. E aí você tem, primeiramente, alguns nomes bastante famosos desse tempo, que é Barão do Rio Branco, que ele vai desenvolver principalmente o que a gente conhece como que eu posso falar? A questão de indústrias no Brasil, Lauro Müller e Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, inclusive, foi o primeiro presidente negro do Brasil. Você vai procurar fotos de Nilo Peçanha, você não vai encontrar fotos dele negro, não. Você vai encontrar fotos dele com a pele embranquecida, mas ele foi o primeiro presidente negro do Brasil. E aí você tem, principalmente, Graça Aranha, que é o ministro e escritor da ligação entre Brasil na França, Fontoro Xavier, que é o ministro de ligação no exterior em Londres. O Brasil está passando por uma industrialização, a gente vai ver daqui a pouco, essa industrialização, ela é uma industrialização ainda bastante, como é que eu posso
falar, é bastante tímida essa industrialização, até porque a gente está vivendo uma república do café com leite, onde quem manda é a agroexportação, então não vai querer essa industrialização, obviamente. Então vai ser uma industrialização ainda bastante tímida. Você tem, logo após o fim da guerra, você tem a Conferência da Paz, que é a Liga das Nações, o qual o Brasil também vai participar. Obviamente, a assinatura do Tratado de Versalhes, que o Brasil também vai apoiar, apesar de não receber nada, não. Aqui a gente está os oficiais do Exército Brasileiro fotografados no Forte du Mont em 1919. Esse Forte du Mont é lá na França, onde a gente foi lutar na França. Lembrando que quando a gente for ver a Segunda Guerra Mundial, a gente vai lutar na Itália. Na Primeira Guerra Mundial, a gente foi para a França, que é o principal palco. Os alemães tentaram invadir a França 2 vezes, não conseguiram, e aí a gente vai ajudá-los, principalmente já no finalzinho, na última batalha, para expulsar os alemães os alemães da França. Esse é outro grupo de oficiais. Essas fotos é bastante famosas porque elas traz assim, ela mostra que não é um grupo muito grande, é um grupo bem pequeno que vai participar da guerra. Aqui é um cartaz, a gente viu vários cartazes da Primeira Guerra Mundial, esse aqui é um cartaz brasileiro. O Brasil não sabe, não pode e não quer viver sem honra. Praticar o tiro é aprender a defender a pátria. Lembrando que nessa época era bastante incentivado a participação do exército, a participação de tiro e tudo mais, porque se temia que os alemães pudessem invadir o Brasil e tudo mais, coisa que, apesar de não ser algo que estava assim, era eminente, mas se tinha, obviamente, o perigo do Brasil voltar de ser invadido pela a Tríplice Aliança. Novamente, aqui um jornal no brasileiro falando sobre a vitória dos aliados. A vitória dos aliados foi assinado o armistício, a guerra virtualmente terminada. Desculpa. O Kaiser foge para a Holanda, a sorte que vão ter os reis e príncipes da Alemanha, as condições do armistício. Então, aqui ele vai falando como é que foi feito o Tratado de Versalhes e tudo mais, como é que foi assinado esse Tratado de Paz dentro do Brasil durante todo esse período. Ok? Então, foi altamente noticiado, falado no Brasil esse tratado. Beleza. E basicamente seria isso que a gente tem. Então, ficou pouca coisa sobre a Primeira Guerra Mundial. Respondam. Podemos colocar na conta do capitalismo as mortes da Primeira Guerra Mundial? O que você acha? O que vocês acham? Podemos colocar? Hein? Será que seria culpa dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos? Seria culpa do capitalismo a guerra propriamente dito? Essa é uma coisa que pode cair muito no vestibular. Essa contextualização. Assim, Pode falar. Esse contexto, capitalismo, tipo, esse nome, ele veio quando? Porque, assim, pelo que eu vi, Sim. eu posso estar super errada, que o Momento de errar é socialismo, aqui. ele começou a... O socialismo, tipo assim, se existe o capitalismo, ou se existe o socialismo é porque existe o capitalismo. Mas uma coisa não vive sem a outra, entendeu? Como se fosse isso. Tipo assim, o capitalismo ele só existe, só é um problema porque existiu o outro lado. Eu não estou viajando. Mas é mais ou menos isso. Faz sentido. Você tem sempre o antagônico, né? Esse maniqueísmo, um bom e um ruim, um sempre fica falando que o outro é bom, o outro é ruim. O capitalismo, a gente viu, ele surge com a formação da burguesia. Essa burguesia que era os donos do capital. Capital é dinheiro. E aí eles investiam, por exemplo, nas grandes expansões, eles que eram os capitalistas. Eles que eram o dono do capital e investiam. Então, por isso que surgiu essa palavra capitalismo, que era a burguesia, que era o dono do capital, que começou a mandar. É claro que isso foi desenvolvendo, a Revolução Industrial e tudo mais. Mas, assim, porque muitas provas, e aí faz esse questionamento, essa contextualização. Podemos colocar na conta do capitalismo as mortes da Primeira Guerra Mundial? É uma coisa que se faz, um questionamento muito grande. Porque, assim, a Primeira Guerra Mundial, ela acontece por causa do imperialismo. Correto? Então, o imperialismo, que é basicamente o capitalismo industrial. Então, muitas das provas e tudo mais, o Enem já colocou dessa forma, a Federal já colocou dessa forma, nunca vi nem estadual, mas a Federal, certeza que já colocou essa ligação entre imperialismo
e Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que uma coisa liga a outra. Só que seria culpa de um sistema econômico, era obviamente, esses estados imperialistas lutar numa guerra que dura 4 anos, com milhões de mortos, seria culpa do capitalismo ou seria culpa da ganância desses estados, que é de fato, porque seria culpa dos estados inflados que comandavam a economia. Isso que você tem que pensar, raciocinar na hora que fazer esses questionamentos. Vocês entenderam o contexto que eu estou querendo explicar? Sim, eu entendi. Ok. Mas é o que eu sempre falo, a contextualização é tão importante quanto a todas essas concepções a qual você tem que trazer conceitos e tudo mais. O contexto que está inserido. Por isso que eu fiz esse questionamento para ser respondido. Beleza. Vou lançar essa treta no coração de vocês. Beleza? Vamos lá. Vimos que as disputas imperialistas levaram ao acirramento entre as nações industrializadas, levando a uma corrida armamentista até uma guerra mundial. Contextualizando com a atualidade, você vê alguma relação com a atual situação mundial? Será que existe essa mesma contextualização? Toda a corrida armamentista pré-revolução, essa briga por espaços industriais, porque a gente está vendo, a China ela está aumentando seu imperialismo, ela está correndo atrás de nações que não conseguem se industrializar como o próprio a vários países da África. Como eu falei para vocês anteriormente, a China, ela cerca de mais de 15, 19 estados brasileiros tem uma relação de dependência econômica com a China. A China é o principal investidor. Então, será que essa rixa entre os Estados Unidos, entre os tigres asiáticos, entre a China, essa rixa econômica pode gerar novamente uma nova guerra? Eles podem sobressair? Estamos vendo uma corrida armamentista? Será que essa briga econômica no mundo, na atualidade, é uma briga econômica que pode levar a uma guerra? São coisas aí para você pensar, raciocinar, contextualizar isso tudo que a gente viu na Primeira Guerra Mundial para tentar entender melhor a Primeira Guerra. Beleza? Então, não tem uma resposta. Você vai pensar nessa resposta e depois, se quiser conversar comigo, me chama no WhatsApp, bora conversar sobre esse assunto. Será que a gente está vendo uma disputa armamentista na atualidade? Será que a gente está vendo essa briga, essa busca por território comercial? Como que o coronavírus ele pode ter atrapalhado de certo modo, mas será que acirrou ainda mais essas disputas econômicas? É uma coisa a se pensar, é uma coisa a se contextualizar dentro do panorama geopolítico na atualidade. Ok? Então não tem uma resposta. Você vai pensar aí no seu coração. Vamos lá entender só. Eu coloquei 3 questões explicando um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento de movimentos de unificação nacional na Europa do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Aí é um livro do Arendt, As Origens do Totalitarismo, que é muito conhecido esse livro. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que difundiu as teorias socialistas, acirrou as disputas territoriais, superou as crises econômicas, multiplicou os conflitos religiosos, conteve o sentimento xenófobos. Qual desses casos aí acirrou e eclodiu a Primeira Guerra Mundial? A, B, C, D ou E? Valendo! Qual que vocês acham? A gente conversou bastante sobre isso. Alguém quer dar palpite? Eu acho que é B. B, acirrou as disputas territoriais. Alguém acha que é a B também? Algumas a gente pode com certeza cancelar, pessoal. Primeiro, múltiplos conflitos religiosos. Não tinha conflitos religiosos nesse tempo.
beleza? Não é conflitos religiosos. Difundiu teorias socialistas. As teorias socialistas ainda estavam em repercussão, ainda estava ali tentando. É claro que a gente vê, no primeiro caso do socialismo tomar o poder, a gente vê dentro da União Soviética, mas ainda está começando. Nesse período, a gente nem pode falar de formação de um grupo socialista mundial. Então, são duas que você pode cancelar. Conteve sentimentos xenófobos? Não conteve, não. Ainda a xenofobia ainda era bastante grande, até porque está formando o nacionalismo dentro da Europa. O que mais comum bem aqui acirrou as disputas territorialistas, ok? Acirrou as disputas territorialistas. A Primeira Guerra Mundial, ela acontece por causa de disputas territorialistas. A Alemanha, que se industrializou um pouquinho tarde do que a Inglaterra, a França e outros mais, vão querer mais territórios e não vão conseguir esses territórios. E aí ela vai para a disputa bélica para conseguir esses territórios. Compreendido? Sim. Sim, professor. Então vamos para frente. Vamos lá. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial como um fator de peso na crise das sociedades liberais contemporâneas. Eita lasqueira. Gente, deixa eu voltar aqui. Foi mal. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial como um fator de peso na crise das sociedades liberais contemporâneas. Olha aí, basicamente, o texto está falando que os historiadores fazem uma ligação direta entre a crise do capitalismo e a Primeira Guerra Mundial. Assinale a opção que contém argumentos todos corretos a favor de tal opinião. Olha, se liga aí, todos corretos. Olha, cara, quando tem isso, vai te dar um nó na cabeça, mas você tem que respirar e tomar cuidado. Ok? Vamos lá. A economia de guerra levou a um intervencionismo de Estado sem precedentes. A União Sagrada foi invocada em favor de sérias restrições às liberdades civis e políticas, em função da guerra recém-terminadas. Eclodiram em 1920 graves dificuldades econômicas que abalaram os países liberais, sobretudo através da inflação. A gente tem na década de 20 alguma crise econômica? É uma coisa a se pensar. Em todos os países, a economia de guerra forçou a abolir sindicatos operários, a confiscar as fortunas privadas e fechar o parlamento, pondo assim em xeque os pilares básicos da sociedade liberal. Em todos os países, isso é muito errado falar, ok? Muito errado falar mesmo, porque não foi em todos os países, então você já anularia. Durante a guerra, foi preciso instaurar regimes autoritários e ditatoriais em países antes liberais, como a França e a Inglaterra, num prenúncio do fascismo ainda por vir. Na França e na Inglaterra foi instaurado sistemas ditatoriais? Não foi. Isso também não é uma verdade. Então você também iria anular. D. A guerra transformou estados em antes liberais em gestores de uma economia militarizada, que utilizou de novo o trabalho servil para as confecções de armas e munições, em flagrante desrespeito às liberdades individuais. Certo ou errado? Errado também. Não houve essa transformação em Estado liberal para um Estado, uma economia militar. Houve, de fato, um aumento da produção militar, mas ainda precisava, outros países ainda precisavam de comida e de tudo mais. Então, não faz sentido. E, derrotados na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências liberais foi, por tal razão, impotentes para conter a seguir o desafio comunista e o fascismo. Não, quem ganhou foi exatamente as economias liberais da Inglaterra, da França e, no caso, os Estados Unidos. Então, a economia liberal que ganha. O que indica que a A está correta. A economia da guerra levou a um intervencionismo do Estado sem precedentes. A União Sagrada, que foi invocada a favor de sérias restrições à liberdade civis e políticas, e em função da guerra recém-terminada, eclodiram em 1920 graves dificuldades da economia que abalaram os países liberais, sobretudo através da inflação. A gente vai ver, daqui a alguns dias, a Grande Depressão de 1929. Beleza? Último aí, que tem esse pequeno textinho sobre os artigos do Tratado de Versalhes. Lembrando que o Tratado de Versalhes é primordial para você entender o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, tá ligado o fim da Primeira Guerra Mundial com o início da Segunda, porque o Tratado de Versalhes era chamado pelos alemães de Tratado da Vergonha, Tratado da Humilhação, porque se acreditavam que a Entente, ou esses grupos liberais de França, de Inglaterra e Estados Unidos, culpou a Alemanha, jogou a Alemanha na humilhação. Lembrando que
Hitler, quando invade a França, ele assina a rendição da França no mesmo vagão que foi assinado o Tratado de Versalhes. Hitler era bastante simbólico, não se esqueçam disso. Artigo 45. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta com direito total de exploração às minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre. Artigo 119. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Artigo 171. Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros blindados, tanques e qualquer outro instrumento que sirva de objetivo de guerra. Artigo 232. A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil nas potências aliadas e seus bens. Olha aí o que o Tratado de Versalhes falava. Vamos lá. De acordo com o texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes encerrou a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha pudesse perder essas colônias ultramarinas para países aliados? O Tratado de Versalhes vai encerrar a Segunda Guerra Mundial? Errado. Vai encerrar a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Extinguiu a Liga das Nações, propõe a criação e a Organização das Nações Unidas em 1945, com o objetivo de preservar a paz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na Primeira Guerra Mundial. Errado. O Tratado de Versalhes é assinado no final da Primeira Guerra Mundial. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial e em 4 zonas de ocupação, francesa, britânica, americana e soviética. Também não. O Tratado de Versalhes é assinado no final da Primeira Guerra Mundial. Impôs duras sanções alemãs no fim da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Obviamente, é a E. Ok? Essa pergunta está razoavelmente fácil, porque a única coisa que você teria que saber desse caso é que ela foi feita no final da Primeira Guerra Mundial. Beleza? E aqui a gente encerraria. Alguma dúvida, pessoal, sobre essa questão de Primeira Guerra Mundial?